Estou apoiada em uma pilha de livros aqui, outra do meu lado e a minha prateleira ali vazia para conversar com vocês hoje sobre os livros não lidos da minha estante. Então, como eu disse aí no início, eu estou com uma pilha de livros, essa daqui, ó, que é dos livros não lidos, e tem outra pilha aqui do meu lado, que é para conversar com vocês um pouco sobre esses livros que estão parados aqui na minha estante. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que quando eu organizei a minha estante, né, montei ela bonitinho, eu deixei aquela primeira prateleira para os livros não lidos. E o resto são livros lidos, com exceção daqueles que estão dentro de box, que eu já peguei. Inclusive tem alguns vazios ali, porque eles estão aqui. E eu resolvi trazer eles aqui para mostrar para vocês. A ideia não é resenhar sobre eles, afinal eu ainda não li, mas os que eu puder falar algo mais sobre o livro eu vou falar. E vou falar também o porquê de ainda não ter lido, enfim. Vou comentando um pouco sobre cada livro, tá? Eu vou tirar essa pilha aqui da minha frente para não ficar atrapalhando. Então, vamos lá. O primeiro livro é A Traição, da Kiera Cass. É a mesma autora de A Seleção. Esse livro aqui faz parte de uma duologia. O primeiro livro, se eu não estou enganada, se chama A Prometida. E ele é uma duologia que não me satisfez tanto quanto A Seleção, sabe? Eu achei os personagens um pouco fracos, assim, sabe? O enredo é um pouco parecido ali com A Seleção, tem questões políticas, enfim, conflitos e tudo mais acontecendo, mas eu sinto que os personagens dessa história, dessa duologia, na verdade, não me chamaram tanto atenção. Então, eu preciso ler esse daqui para concluir essa duologia. No entanto, eu estou deixando bem para depois, porque eu não fiquei cativada, eu não fiquei empolgada para continuar, né? Eu confesso que o primeiro, assim, eu terminei porque eu já tinha começado, mas não foi uma coisa assim que, entendeu? Então, por isso que ele tá parado na minha estante, mas eu quero... Ah, tá aqui, ó, continuação de A Prometida, então eu acertei. Então eu quero terminar essa duologia, mas não tenho uma data, né, para pegar esse daqui. O outro livro que eu vou comentar com vocês foi um livro que eu recebi no ano passado, e eu sempre que olho para ele eu fico com peso no coração, porque o autor desse livro entrou em contato comigo, me enviou o livro e tudo mais, foi super atencioso, e eu ainda não li a história dele, então toda vida que eu olho para ele me dá um peso no coração por conta disso, mas eu sou muito de ler aquilo que eu estou sentindo vontade, né? Eu não gosto de me forçar a ler coisas que realmente não vão me satisfazer naquele momento, até porque a leitura é para relaxar. Isso, né, eu me refiro assim, dessa forma, a livros que a gente escolhe para relaxar e tudo mais. Não são livros, por exemplo, de leituras, sei lá, acadêmicas ou coisas do tipo que a gente precisa ler quando, né, realmente tá havendo uma necessidade. Então, quando é livros para me divertir, para relaxar, eu gosto muito de ler quando eu tô na vibe, tô afim. E esse eu ainda não chegou aquele momento, que é Os Ovos Azuis da Serpente. Esse livro tem uma premissa bem instigante. Eu até fiz um unboxing, né? Eu mostrei num vídeo recebendo esse livro, eu comento um pouco mais sobre ele, sobre a premissa. E parece ser um livro muito bom, né? Mas ainda não rolou. Ainda não senti que é o momento, mas sempre que eu olho pra ele, eu me sinto um pouco ocupada, né? Então, por isso que eu fico, eu tenho que ler esse livro. Eu acho que eu sinto uma obrigação, um compromisso, né? Na verdade. Mas, enfim, por enquanto, ele ainda tá parado na estante, né? E eu não sei por quanto tempo vai ficar, porque é como o outro. Eu tenho que sentir que chegou o momento de ler. Os outros dois livros, eu já vou pegar eles dois, porque são livros que eu peguei emprestado, né? E um deles eu já comecei a escutar no Audible, só que a narração do Audible é pesadíssima, eu acho. Que é esses dois aqui. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e O Sol é para Todos, da Harper Lee.
Esses dois eu peguei emprestado, então com certeza eu vou ler eles mais rapidamente, porque tá na minha meta de leitura aí para o final do ano, né? Livros que eu quero ler até o final do ano. Quem não viu o vídeo, vou deixar linkado nos cards. E com certeza esses livros vão entrar, né, nas minhas próximas leituras. E como eu falei, um deles, que é esse daqui, eu comecei a escutar no Audible, só que é em uma outra edição. Essa edição aqui, ela é bem antiga, super delicada, eu fico até um pouco receosa de ler, porque as folhas estão bem amarelinhas, então eu fico com medo né, enfim, danificar o livro, e eu escolhi ler, escutar, na verdade, no Audible, só que, gente, a narração é pesadíssima, assim, de a entonação do narrador, sabe? Dá uma vibe tão pesada que eu confesso que eu já escutei outros 2 livros que tinham cada um 10 horas e pouco e eu ainda não terminei esse. Então eu tô até cogitando ler nesse aqui, mesmo que mais delicado a edição, mas por conta da narração do Audible. E esse aqui, O Sol é para Todos, também tem lá e eu pretendo ouvir e ler, né, simultaneamente, para poder acompanhar melhor essa história, que eu acho que vai ser bem densa. Os outros livros também vou mostrar em conjunto, que são os últimos livros da série Anne de Green Gables, que eu ainda não li porque eu não sou uma pessoa muito leitora de séries, né? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu leio no máximo ali uma duologia e tal, porque quando passa de 3 livros, 2, 3 livros, eu já fico dispersa. Eu já começo a ficar assim, meio que tipo, já tá bom. Mas pra quem conhece a história de Anne, sabe que esse é um romance de formação. Então, por isso tem tantos livros, porque a gente acompanha a Anne desde quando ela é criança, acho que ela tem 10 anos, quando ela é adotada, né, pelos irmãos, e até a vida adulta, aí quando ela tá constituindo a família dela e tudo mais. Então, para cada livro é um momento importante e crucial da vida dela. Então, por isso tantos livros assim. Mas ainda faltam esses 3 que eu não consegui ainda voltar para esse universo de Anne. E eles estão parados ali, mas eu quero muito, né, concluir esta série. O próximo livro é esse aqui, gente, é A Pequena Sereia. Ele tava na minha lista há bastante tempo e a minha amiga tava se desapegando de alguns livros e um deles era esse e eu resolvi adquirir. E olha como é lindo o corte, gente, eu acho muito bonito. Por dentro, eu acho que ele não tem ilustração, mas também tem esse trabalho aqui, super bonitinho, né, na parte da contracapa, a segunda e terceira capa, aqui também, bem lindo. Então, eu tava louca pra adquirir esse livro, porque ele tem uma edição muito bonita e uma premissa também interessante. É uma história da pequena sereia, com um outro olhar, né, com outra perspectiva. Ele entrou recentemente na minha estante, né, e eu também não tenho uma data pra ele. Outro que também tá na minha estante é A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu tenho muita vontade de conhecer a história desse livro, mas desde que ele chegou ainda não peguei pra ler, né? Eu sempre coloco outras leituras na frente e fica meio que sempre pra depois, mas esse é mais um que tá aí, eu recebi do Grupo Editorial Record quando eu tava tendo parcerias, né, com eles ano passado. E eles lançaram também uma edição de luxo muito bonita deste livro, belíssima por sinal. Enfim, mas tá aqui mais um livro. Gente, desculpa se a iluminação não estiver muito boa, tá chovendo, então tá um pouco escuro, mas eu espero que esteja bom. Esse aqui, gente, eu não sei nem se eu vou mostrar. Ai, O Sol da Meia-Noite. Esse querido aqui eu já comecei a ler ele umas 1000 vezes. E ainda não li. Então ele tá ali na minha estante, parado, só me olhando. Mas eu vou ler em algum momento. Se você já leu esse livro e você gosta muito desse livro, deixa aqui um bom motivo, assim, tipo, pra me alegrar e me empolgar a ler esse livro. Eu sei que, cara, Crepúsculo, né?
fã de Crepúsculo sabe que o universo é muito interessante, mas eu acho que não sei se o time, perdi o time, não sei o que acontece, mas quando eu começo a ler, eu meio que não consigo me envolver da forma como eu gostaria, como eu pensei que ia acontecer. Então, esse querido está aqui parado na minha estante. E eu já tenho vergonha até de falar sobre ele, porque eu sempre comento esse fato de não conseguir ler esse livro. E o próximo livro é de um box, né? Na verdade, eu vou começar mostrando agora os outros livros que eu não li, que fazem parte de box. Eu vou deixar nos cards o shot que eu fiz, mostrando também todos os boxes da minha estante, para quem quiser ir conferir. E o primeiro deles é o da Agatha Christie, Morte no Nilo. Eu pensei que tava faltando 2, né? Ler, mas eu lembrei que eu tinha lido um outro livro dela, então eu li Expresso, Assassinato no Expresso do Oriente, que tem resenha aqui no canal, e li também Um Corpo na Biblioteca, que aí conforme eu fui falando aqui, é que eu me lembrei que eu já tinha lido. Então, tá faltando ler esse aqui, Morte no Nilo, e para cada história é um detetive. É uma história investigada pela detetive, porque eu coloco aspas, porque a participação da detetive nessa história foi muito diferente da participação do detetive na história de Um Assassinato no Expresso do Oriente. A participação dele foi muito mais significativa, sabe? Teve muito mais protagonismo do que a dela. A dela foi uma coisa assim, tipo, meio coadjuvante, sabe? Eu senti falta do protagonismo da detetive aqui nessa história. Então eu até nem gostei tanto quanto o outro. E aí, por isso, meio que eu fui deixando pra lá e ficou faltando esse aqui, que é um dos mais grossinhos desse box. Então, tá faltando ler esse aqui da Agatha Christie. Partindo pro próximo box, que é do George, são 3 livros também. Eu, desse box, já li A Revolução dos Bichos, tem resenha aqui no canal. Uma resenha com a participação do meu esposo. Então, quem quiser ver, eu vou deixar linkados nos cards. E tá faltando ler 1984 e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Esse aqui é bem fininho, esse é bem maior. Esse aqui eu comecei a ler há um tempo atrás no Kindle, mas eu abandonei. Então, meio que quando eu olho pra esse, eu penso nessa experiência e por isso que eu acabei não pegando. E esse aqui eu meio que sempre esqueço. Sabe, eu nunca boto ele na minha agenda, assim, nas minhas listas de leitura pra ler. Então, tá aqui esses 2 livros do George que faltam ler aí na minha estante, né? Que estão pra ler aí na minha listinha de livros. E os últimos, né? Pra finalizar, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Cheio de livro aqui. Pra finalizar essa lista, tem os 2 livros que faltam para, né, concluir a trilogia do Castelo Animado. Eu li o primeiro livro, tem resenha aqui no canal também, eu vou deixar linkado. E falta ler aí o Castelo Noir e A Casa dos Muitos Caminhos. Eu gostei muito do primeiro livro. Eu confesso que no início eu não fiquei tão envolvida com a história, mas conforme as coisas foram caminhando, fui gostando bastante. E eu não sei porque ainda eu não comecei a ler as continuações. Eu acho que é muito mais por conta daquela questão que eu falo sobre ter dificuldade de ler séries e, enfim, trilogias. Mas tá faltando ler esses 2 livros e, gente, sinceramente, eu acho esses livros lindíssimos. Eles não são capa dura, mas é uma edição muito bonita, muito bela. A diagramação por dentro é toda trabalhada. Eu acho, assim, realmente uma edição muito primorosa. Deixa eu encontrar aqui uma ilustração para mostrar para vocês como que é. Ó, é toda uma delicadeza, tem a cada início de capítulo essa folha assim, aí tem uma ilustração. No decorrer das páginas tem, ó, vendo? No decorrer das páginas tem esse detalhezinho aqui em cima. Então, eu acho muito bonito. Fora que as capas são lindas, né? E por dentro também muito bonitinho, né? A segunda e a terceira capa são trabalhadas, fora que veio também, né? Card e marca-página em cada livro. Então, eu acho esses livros realmente muito bonitos. No vídeo que eu mostro os box, eu mostro
tudo bonitinho. Vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E é isso. É isso, são esses os meus livros não lidos, né, aí da minha estante. Eu confesso que quando eles ficam ali, naquela prateleirazinha, parece que é tão pouco. Mas aqui é uma belíssima pilha de livros. Eu vou até botar eles aqui pra tentar mostrar pra vocês como que fica. Não sei se eu vou conseguir levantar todos os livros, mas eu vou tentar. Ai, gente, eu vou tentar. Gente, como pode? Ó, tô quase sendo... Aqui, ó. Vamos lá, ó. Eita, tá aqui, ó. Esse tanto de livro pra ler. Enfim. Aí você me pergunta, vai ler quando? Não sei, vamos lendo aí devagar. Tô até balançando aqui o celular. Mas aí vamos lendo devagar. Aos poucos, sem pressa. Né? Temos aí essas opções, graças a Deus. E calma. Deixa eu botar aqui. E é isso, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu senti que pra gravar esse vídeo foi um pouco caótico, porque desde manhã, como eu falei no início, que eu tento gravar esse vídeo, mas esse barulho que não para. E esse foi o vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais desses livros vocês já leram ou querem ler. Deixem tudo nos comentários. Se esse vídeo foi interessante pra você, se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com um amigo que gosta também de leituras, né, de falar sobre livros. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo e até a próxima. Tchau!